Meu nome é Annalise Andaim e no vídeo de hoje vamos falar sobre o liberalismo clássico e o liberalismo neoclássico, o que eles são, como se diferenciam e como surgiram. Para começar, precisamos entender o liberalismo clássico, e para isso precisamos entender qual foi o contexto histórico que permitiu que essa forma de pensamento surgisse. O início do liberalismo remete ao século XVIII, mas ele só ganhou força mesmo no século seguinte, na Europa. Nesse momento, as ideias do iluminismo, cujo lema era igualdade, liberdade e fraternidade, tinham ganhado força, e com isso, as ideias de razão e liberdade estavam em alta. Porém, nesse momento, a maioria dos governos eram absolutistas, ou seja, o poder do monarca era absoluto. O monarca visava unicamente seus interesses e o interesse das famílias nobres. Dessa maneira, o poder absoluto dos monarcas começou a ser questionado. E não só as ideias de liberdade de pensamento passaram a ser defendidas, mas também as ideias de liberdade econômica e liberdade política. O primeiro grande ato na luta contra o absolutismo monárquico na Inglaterra foi a Revolução Gloriosa. Nessa luta, lutaram camponeses, burgueses e plebeus, e ao final dela, a Inglaterra se tornou uma monarquia constitucional. O poder do monarca começou a ser limitado pela Constituição. Além disso, no final dela, foi quando a burguesia se consolidou como classe na Inglaterra. Outras revoluções que tiveram a influência do iluminismo foi a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos. As ideias iluministas viajaram o mundo. Dentre os pensadores que defendem o liberalismo econômico clássico, o que mais se destacou é Adam Smith, e sua principal obra foi A Riqueza das Nações. Nela, ele tenta discutir quais são as causas e a natureza da riqueza das nações. Já dos pensadores que defendem o liberalismo político, o que mais se destacou é John Locke. John Locke criticou o poder divino dos monarcas, defendeu a implementação de sistemas representativos, bem como defendeu o direito da população de se opor aos chefes de Estado, caso esses fossem contra o que ele chamava de direitos fundamentais. Oi, eu sou a Camila Céspedes e eu vou falar um pouquinho sobre algumas das características e ideias do liberalismo clássico. Os clássicos liberais vieram com uma grande determinação em derrubar o regime anterior, que no caso seria a monarquia absolutista. Eles acreditavam que todos os seres humanos nasciam com direitos naturais, que seriam esses: o direito à vida, a liberdade individual, a igualdade perante a lei, a livre iniciativa e a propriedade privada. Os clássicos liberais se empenharam em criar políticas para favorecer a classe comercial e também se empenharam em lutar contra alguns privilégios, como, por exemplo, as cartas reais, as políticas de proteção ao mercantilismo e também lutaram contra o monopólio de poder. Eles acreditavam que dessa maneira todos poderiam empreender e aumentar a sua eficiência produtiva. Além disso, Adam Smith, que foi um dos principais fundadores e pensadores do liberalismo, acreditava que não deveria haver um Estado opressor, mas que cada indivíduo deveria ter a sua liberdade individual. Essa liberdade também se estendia para o âmbito econômico, e ele ponderava que o Estado deveria ter a menor participação na economia, porque a mão invisível do mercado seria responsável por controlar na regulação dos processos econômicos. Portanto, não seria necessário para ele ajuda externa. Olá, tudo bem? Eu sou a Luana e eu vou falar um pouco como que surgiu o liberalismo neoclássico. E para isso eu tenho que falar um pouco sobre esse período de transição entre o liberalismo clássico e o liberalismo neoclássico. Bom, começando, vamos falar um pouco sobre a crise da economia clássica. A economia política clássica, ela começou a perder sua credibilidade um pouco antes do declínio da escola histórica, né? Nos anos de 1870, tem a Revolução Marginalista, que é um termo incorreto, pois os ideais marginalistas, seus ideais básicos, eles foram se desenvolvendo ao longo do século XIX. Mas foi quando a ciência econômica encontrava-se em uma crise. Bom, pode citar alguns dos autores marginalistas, né? E eles faziam críticas aos clássicos na questão do valor. Nós temos o William Stanley, o Carl Menger e o Leon Warlow. Mesmo que os ideais marginalistas tenham se desenvolvido no século XIX, certamente a escola marginalista pertence ao século XX.
No final do período, há um conhecido episódio da Revolução Marginalista, entre os anos de 1871 e 1873. O lançamento do livro de Marshall, que será o autor que será falado futuramente, em 1890, né, que foi um movimento revolucionário. Falando um pouquinho mais sobre esse autor, o Marshall ele foi um grande marco na aceitação do marginalismo pela academia. O conceito de utilidade marginal, mesmo sendo básico, ele é de extrema importância para a análise econômica, e ele ia aparecer cedo ou mais tarde. Bom, é válido ressaltar que não houve até os anos 1870 uma aplicação mais geral da técnica de variação na margem às teorias da utilidade, do custo da renda e da produção. Né? Foi em 1870 que uma leva de autores trabalhou isoladamente o cálculo marginalista. Bom, e isso tinha se desenvolvido na mente de três autores que já foram citados anteriormente, dessa proposta de um sistema teórico marginalista, principalmente entre os anos de 1862 e 1873, que são o William Stanley, na Inglaterra, o Karl Menger, na Áustria, e o Leon Warnes, na França. Os marginalistas eles apontavam a inabilidade da ortodoxia clássica em resolver uma série de problemas teóricos. As teorias clássicas de valor e de distribuição pareciam insatisfatórias, já que a teoria clássica aproximava-se cada vez mais de uma visão crítica ao livre mercado. Para dar uma ênfase ainda maior nos marginalistas, vou citar um trecho pequeno em relação a eles. Todos eles buscam estreitar o âmbito dos modelos teóricos, perguntando basicamente como o processo alocativo poderia ser otimizado em uma economia de mercados, operando no ponto de equilíbrio ou como os recursos seriam submetidos entre si na margem. De nenhuma maneira, a teoria marginalista pode ser vista como uma defesa do capitalismo no plano de pensamento ou como uma reação ao avanço das ideias socialistas na Europa. Ou seja, o marginalismo apresenta essa face neutra em relação a questões políticas. Ou seja, o enfoque ele seria voltado à explicação do comportamento do consumidor e do produtor. Apenas secundariamente, seria utilizado para recomendar ou justificar políticas econômicas. O impacto maior desse movimento foi a proposta de novos conceitos. E, em segundo lugar, no segundo estágio, foi a teoria marginalista, onde ela se tornou operacional na pesquisa econômica substantiva. Dessa maneira, é de grande importância ressaltar um trecho onde aponta a diferença entre a escola marginalista e os economistas clássicos. Entre a nova escola marginalista e os economistas clássicos, há uma mudança na própria maneira de caracterizar o objeto da ciência econômica. Ela deixa de ser uma ciência social voltada para a explicação das relações entre pessoas e passa a ser considerada uma ciência natural, que estuda a relação entre pessoas e bens materiais. Citando novamente Marshall, ele trata do desenvolvimento econômico em seus princípios da economia. Os 3 points da Revolução Marginalista, eles enfatizam o problema da escassez e eles buscam o refinamento da lógica econômica. Eles fornecem um tipo de lógica da escolha econômica racional. Mas pode dizer que nem todos os autores eles compartilham esse mesmo método. Agora nós vamos tratar sobre os aspectos positivos e negativos da Revolução Marginalista. Ao mesmo tempo que ela representou um estágio crucial na criação de uma teoria unificada do comportamento econômico, é considerada por muitos uma desastrosa fuga dos problemas reais, socialmente. Em suma, para finalizarmos essa parte, a teoria marginalista forneceria em relação aos clássicos não uma nova solução à antiga questão teórica, mas um desvio de foco iluminado, por conseguinte, novos problemas, que passaram a fazer sentido dentro de uma renomada visão da ciência econômica e da sociedade. Os marginalistas, eles procuravam explorar uma notória deficiência que devia ter sido dada devida ênfase nos teóricos clássicos, o lado da demanda. Trata-se de um defeito evidente nos clássicos, pois eles não possuíam uma teoria da demanda. Portanto, com a Revolução Marginalista, a gente tem uma mudança na agenda e nos métodos dos economistas. Surgem novos e vários problemas que são reavaliados. Os marginalistas acreditam que tais mudanças possibilitam um avanço científico, com teorias mais rigorosas e gerais sobre valor e distribuição. Olá, meu nome é Júlia Lie Akita e hoje eu vou falar sobre as principais características do liberalismo neoclássico. Primeiro, os economistas defendiam a mínima intervenção estatal, no qual os próprios indivíduos, por meio da competição do livre mercado, regulam a economia maximizando o bem-estar geral.
ou seja, em um mercado competitivo, os preços se ajustam naturalmente, alcançando assim um equilíbrio. Nessa mesma linha, temos a teoria da utilidade, no qual o valor das mercadorias são definidos por meio da utilidade que cada produto traz ao seu consumidor. Seguindo essa linha, os economistas, ou melhor, em seguida, os economistas dessa linha de pensamento também acreditavam que não havia uma hierarquia social, uma hierarquia nessa sociedade. Ou seja, eles frisavam sobre a liberdade individual, no qual as pessoas tinham a liberdade de fazerem suas próprias decisões econômicas. Por exemplo, poder vender sua força de trabalho ou criarem seus próprios negócios e serem donos de seus próprios empregos. Olá pessoal, meu nome é Isabela Ferraz e eu vou estar apresentando um pouquinho mais para vocês sobre os principais pensadores do liberalismo neoclássico. O grande precursor da análise marginalista neoclássica foi considerado Antoine Augustin Cournot. Ele desenvolve uma concepção moderna de oferta e demanda, com conceitos funcionais. O que seria isso? Ele representa esses cálculos, essas teorias com símbolos gráficos, curvas, algo que não era feito pelos economistas clássicos. Ele representa a demanda por uma função contínua, na qual a demanda é expressa como dependente do preço. E o preço, ele diz que vai depender da utilidade. Tempos depois, o Leon Walras, um dos pensadores que vamos falar daqui a pouco, vai empregar esse método de representação algébrica de oferta e demanda de Cournot e usar a matemática na solução de problemas econômicos. Então, é uma linha de pensamento que vai passando de autores para autores. A revolução marginalista mesmo, ela vai se desenvolver na base de principalmente 3 jovens autores. O William Stanley Jevons, da Inglaterra, Karl Menger, da Áustria, e o Leon Walras, da França. Eles eram novatos na questão dos estudos de economia política, mas eles vão compartilhar de um mesmo objetivo, que é enaltecer o papel do desejo, da utilidade, da necessidade, da satisfação e da subjetividade em fatores econômicos. As novas técnicas trazidas com a Revolução Marginalista, elas não foram adotadas imediatamente para soluções de problemas da política econômica, embora essas teorias trouxessem algumas soluções, mas elas não foram aceitas logo de primeira. O grande impacto mesmo desse movimento, em um primeiro momento, foi a proposta de novos conceitos dentro de uma renovada visão. Isso porque eles deram à economia uma estrutura científica não alcançada pelos teóricos do liberalismo clássico. Eles propuseram tratamento de questões econômicas apoiadas em um cálculo matemático. Para a gente especificar agora o pensamento de cada autor, vamos começar com o Jevons. O Jevons, ele vai utilizar fortemente nas suas argumentações a teoria da utilidade para justificar a formação dos preços dos bens. As mercadorias, então, elas têm um valor de uso. Por isso que elas vão adquirir o preço, segundo ele. Sendo assim, ele vai rejeitar o valor do trabalho incorporado ao preço da mercadoria e trabalha com os conceitos de utilidade total e marginal, afirmando que os indivíduos eles vão extrair as utilidades do consumo para maximizar suas satisfações, os seus desejos. Então, a necessidade de comprar um produto para o consumidor é satisfazer o prazer dele, né? Ou evitar um sofrimento. O conceito de utilidade total ele foi trabalhando juntamente com o grau do final da utilidade. Posteriormente, ele vai ficar conhecido como utilidade marginal, ou seja, a utilidade marginal ela seria o grau de satisfação do consumidor que o faz comprar mais e assim aumentar a quantidade de produção. Agora nós vamos falar sobre o Menger. O Menger ele vai analisar a demanda e oferta do mercado. Ele vai formular, então, uma teoria sobre a formação dos preços dos bens. Quando a indústria estava em equilíbrio, o preço do mercado era igual ao preço de produção. Para criar essa produção de compras, a quantidade de mercadorias que os consumidores estão dispostos a comprar ia depender do preço. Entretanto, quanto menor for a produção, mais indivíduos vão ser o quê? Vão ser excluídos para o poder de compras. Por isso que ele vai dizer que é muito importante a concorrência de mercados que vai aumentar a oferta.
Nesse processo de venda, de compra, a moeda ela vai se tornar um fator muito importante, porque ela é a mercadoria de troca, é o parâmetro das trocas que mede o preço. O Menger também, criticando a economia clássica, ele vai criticar a divisão dos fatores de produção entre terra, trabalho e capital na determinação do valor. Por isso que ele vai se questionar, perguntar, então, principalmente a teoria do David Ricardo, por que o valor de terra não dependeria também do custo em trabalho para mantê-la e por que, então, seria necessário uma teoria particular para a renda da terra. O Walras, diferentemente dos outros pensadores, ele não vai só acreditar na utilidade, que vai precificar o produto. Ele vai acreditar que a raridade das mercadorias é que vai determinar o preço, vai determinar a formação do preço desse bem. Então, para ele, afirmar que o valor de troca está no trabalho é inexato, né? Então, ele está contrapondo-se ao Adam Smith. Para ele também, a utilidade não vai ser a única coisa que vai precificar a mercadoria, porque não é só a necessidade, a satisfação, né, que vai decidir o preço, porque tem coisas necessárias, mas que são baratas, não tem um custo muito alto. Há coisas necessárias que custam pouco. Por isso que ele vai dizer que da mesma forma que nós devemos considerar a utilidade, é igualmente importante verificar a raridade do produto. O Marshall, ele vai iniciar a utilizar muitos infográficos de oferta e demanda, né? Que é muito utilizado atualmente. Além disso, ele vai criar uma visão de análise de custo. Nele, ele vai usar o custo marginal. O custo marginal seria, então, quanto nós gastaríamos a mais para produzir o aumento da quantidade de mercadorias. E o custo fixo, que é a estrutura inicial necessária para iniciar a produção. Então, a gente consegue ver, nessa análise que ele fazia, que as firmas elas operavam sobre condições de aumento dos custos totais, a cada aumento marginal da produção, a cada aumento a mais que eles teriam. Ou seja, a utilidade marginal de cada unidade, ela decresce à medida que a oferta de unidades aumenta. Então, um exemplo simples aqui para a gente entender melhor como que isso funciona é aqueles restaurantes de buffet livre, sabe? Eles têm um preço fixo e a gente pode comer à vontade. Em termos econômicos, o custo total ele permanece. Então, vamos dizer que é R$30 o preço fixo. O custo, então, total, ele seria R$30. E o custo marginal, que é para cada porção a mais, seria zero, porque não tem um custo extra. Porém, a quantidade real de satisfação proporcionada a cada unidade de comida consumida pelo consumidor, ela vai diminuindo a cada garfada. Pois a cada unidade a mais, a gente vai se sentindo mais cheio, mais satisfeito. Então, o que a gente pode concluir com isso? A gente consegue concluir que, embora o custo marginal ele seja zero, a utilidade marginal ela começa alta. Só que no decorrer ela vai diminuindo porque a pessoa vai se satisfazendo. Então, é assim que se cria a noção de utilidade marginal decrescente. Olá, eu me chamo Maria Clara e para finalizarmos, eu vou estar falando sobre a diferença do liberalismo clássico e do liberalismo neoclássico. Bom, como já foi dito, a partir da década de 70 do século XIX, começou a surgir uma nova forma de interpretar a economia, de uma certa maneira uma continuação da escola clássica, por isso eles são chamados de neoclássicos, mas eles apresentam diferenças importantes, como por exemplo, o abandono total da teoria do valor-trabalho para a teoria do valor-utilidade, por uma razão muito simples. Ao mesmo tempo que o Marx levava a teoria do valor-trabalho suas últimas consequências, ele demonstrava a existência da exploração do capitalismo. Então, a única saída que os neoclássicos vão encontrar vai ser mudar a origem do valor-trabalho para utilidade. Então, o valor das mercadorias agora seria dado pelo valor de utilidade que traz para os seus consumidores, e não mais pelo número de horas trabalhadas. Também há uma mudança no enfoque da produção, que antes era a ênfase dada pelos clássicos para o consumo e a troca. Dentro dessa teoria, os neoclássicos vão propor uma nova modificação que será adotada, que é a substituição da economia política pela teoria econômica. Mas o principal dentro dessa teoria é que a sociedade não é mais dividida por classes sociais, como trabalhadores, capitalistas e proprietários de terra, como era tratado pelo Adam Smith e pelo Karl Marx. Na visão neoclássica, a classe social deixa de existir e passam a ser chamados de agentes econômicos.
Alguns vão ter a sua fonte de renda baseada na venda da força de trabalho e outros vão ter sua fonte de renda baseada no lucro. Mas basicamente são agentes econômicos racionais, que estão a todo momento decidindo o que vai produzir, quanto será produzido, se o trabalhador vai ou não vender sua força de trabalho, por quanto ele está disposto a vender e assim por diante. Então se desloca todo o raciocínio para o indivíduo e a partir daí desenvolve uma nova forma de interpretar a realidade, com a intersecção do acordo de oferta e demanda, determinando o nível de produção a nível de preço em cada mercado em particular. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima!